Essa é a segunda parte, onde eu falo sobre a série Feud. Nessa segunda parte, eu trago a segunda temporada da série, onde ela aborda a história de Truman Capote e as cisnes dele, né? As The Swan. Como eu disse no episódio anterior, esse episódio é mais reflexivo do que contando a história em si. Obviamente que eu vou falar um pouco da história para você ficar por dentro e saber mais ou menos do que se trata. Porém, o que eu quero abordar seria mais sobre 2 episódios da série, que quando eu assisti, eu parei e refleti bastante sobre isso, que é uma coisa que acontecia naquela época, na década de 70, mas ainda é muito atual. A segunda temporada de Field, como eu disse, ela fala sobre a história de Truman Capote, mas um pedaço específico da história dele, encaminhando pro fim dele, né? O final trágico, onde ele morre de câncer no fígado devido aos problemas e às complicações que ele tem de saúde por conta da doença que ele tem, né? Ele é viciado em álcool, onde ele não consegue parar de beber, e ele vai bebendo até chegar no fim trágico dele. Ele era uma pessoa considerada genial, né? Era uma pessoa considerada bem carismática, excêntrica, chamava bastante atenção e era bastante querido pelas pessoas que estavam ali em torno dele, né? Ele era uma pessoa muito cativante. Ele conseguiu ascender a essa sociedade de Manhattan, essa sociedade ali de Nova York, por conta da literatura. O Truman era escritor e ele escreveu 2 livros que fizeram bastante sucesso e trouxeram essa notoriedade para ele, onde ele ficou reconhecido e famoso, né? Graças a essas 2 obras, que seria A Sangue Frio, que é um livro fictício, onde ele fala sobre assassinatos, né, que aconteceram, se eu não me engano, no Kansas, uma parada assim. Eu não sei muito bem a história do livro, o que se trata o livro em si, mas esse outro eu conheço muito bem, que seria Bonequinha de Luxo. Mas não o filme, né, no caso, o livro, né. Ele escreveu a novela Bonequinha de Luxo e o filme foi inspirado nessa história que ele criou. Como ele convivia muito com essas pessoas da alta sociedade, então ele conseguiu criar essa persona para Audrey Hepburn interpretar anos mais tarde com o filme. E a série ela desenvolve a história do Capote a partir do momento que ele escreve um texto, em 1975, publicado pela revista Esquire, que é o La Côte Basque. Esse texto, o Truman, ele narra acontecimentos muito sutis e muito específicos sobre pessoas que automaticamente começaram a ligar a grande, como eu posso dizer, a grande socialite, sabe? A grande personalidades daquela época de Manhattan. Ele trocou o nome dos personagens, mas ficou tão óbvio que seriam sobre essas pessoas que não teve como negar. O Truman fazia parte de uma roda social onde continham mulheres que eram consideradas modelos, influências daquela época, que seria a Baby Payne, a Slim Kader, Cissy Gaster e Lee Hadswell. Essas mulheres, elas ditavam moda na época. A Baby, ela era conhecida como aquela mulher perfeita. Nas palavras do Truman, ela era a mulher mais bonita do século XX. Ele endeusava aquela mulher e achava ela completamente maravilhosa. No tanto que ela era uma das suas melhores amigas que ele considerava. E ela também considerava bastante o Truman. E a amizade deles a amizade dele com todas essas mulheres ficou bem abalada depois da divulgação, porque elas se sentiram completamente traídas e expostas pelo texto que o Truman fez. Inclusive, uma dessas mulheres que não fazia parte das cisnes, mas também repercutiu muito, né, e foi trazida para essa história, seria Anne Oldward. Oldward não era aceita pela sociedade de Manhattan na época pelo fato de ser uma e-showgirl. Showgirl, pra você que não sabe, seria aquelas dançarinas de cabaré, onde ela ficou muito rica quando ela casou com um cara que era herdeiro, sabe? De uma família muito rica e tradicional de Nova York. Esse marido da Anne, ele morreu de uma forma completamente misteriosa que muita gente não sabe o motivo. No texto, o Capote trouxe a Anne como uma possível assassina e narrou e descreveu basicamente o que aconteceu nessa história, colocando essa mulher como assassina. Então ela foi completamente mal vista pela sociedade daquela época. Não era aceita pelo passado dela e pela forma em que ela construiu fortuna. Apesar dela ser muito bonita, apesar de ter muito dinheiro pelo fato de ter casado com um milionário, né, basicamente, um grande herdeiro, ela não era aceita por essas mulheres pelo histórico delas, e fora que elas tinham uma grande leva de preconceitos em relação à cor de pele, status sociais,
passado das pessoas. Então essas mulheres eram basicamente um clube da Luluzinha ali, tipo de alta classe, onde elas basicamente excluíam qualquer pessoa que elas não achassem adequadas a estarem junto com elas, a almoçarem junto com elas, a estarem nas mesmas festas e nas mesmas mesas que elas nos restaurantes. E essa temporada de Feud tem 2 episódios muito específicos que eu queria dissertar sobre, que seria o episódio 5 e 6. O episódio 5, que se chama A Vida Secreta dos Cisnes, Truman Capote ele se encontra com um amigo que também é escritor, se chama James Baldwin. Ele começa a perguntar, a questionar o Truman sobre como eram as cisnes, sobre o que ele ainda não tinha exposto para as pessoas sobre as cisnes, já que o último livro em que ele estava escrevendo antes de morrer, dizia ele que ia falar mais coisas, sabe? Ele ia explorar mais esse texto que ele tinha colocado ali, falando sobre a vida delas. Então o cara começa a fazer comparações entre realmente cisnes, né, animais, com essas mulheres, onde ele vai falando coisas de todos os tipos, em relação a elas serem mães, a relação a espécies de cisnes, de aceitar ou não aceitar cisnes. E é uma conversa bem metafórica, mas muito específica. Tem um momento ali daquela conversa do Truman com ele, onde o Truman, ele meio que faz uma pirâmide social e começa a escalar pessoas, né, e colocar pessoas ali nas posições conforme o pensamento dessas mulheres. E seriam negros para o trabalho, gays para o entretenimento, mulheres para ser vista pelos homens, e elas, as cisnes, como as líderes daquilo ali, onde elas controlavam e elas escolhiam quem participava ou quem não participava daquela sociedade, quem participava ou quem não participava das festas, das sociais, de tudo, e quem poderia ascender à sociedade ou quem não, que poderia ser completamente esquecido e banido. Era basicamente o que acontecia com a Anne Woodward. Basicamente, depois de todo esse texto do Truman, né, muitas das pessoas viraram as costas para ela. Ela era ridicularizada, ela era excluída, onde as pessoas não atendiam suas ligações, onde as pessoas não compareciam a convites que ela fazia, e ela foi sendo colocada, segundo a série, né? Ela foi sendo colocada naquele lugar de exclusão, sabe? Aquele lugar de ridicularização, expondo ela sempre como assassina louca, né? Toda vez que ela aparecia, e a Demi Moore, ela faz a Anne nessa série, e a Demi Moore, ela passa essa expressão, sabe? De aquela mulher que tá a ponto de enlouquecer. Com tudo aquilo que tá acontecendo com ela, ela tá a ponto de surtar a qualquer momento. Hadway, ele basicamente, ele começa a passar-lhe um sermão pro Truman, num momento onde o Truman tá completamente debilitado, já completamente bêbado e, tipo, exaurido com tudo que tá acontecendo, porque ele já, após o lançamento desse texto, ele começou a ser excluído. Da mesma forma que a Anne estava sendo, ele também passou a ser. E aquilo foi um grande martírio para ele. Começou a fazer aquela deteriorização inferior dele, onde ele começou a, tipo, se sentir super culpado pelo fato de ter exposto aquilo que confiaram a ele, por ele ter sido excluído, por ele ganhar um completo gelo da pessoa que ele mais admirava, né, que seria a Babe, né. Ele tinha a figura da Babe como uma figura completamente divina e materna. Ele tinha uma ligação muito grande com a mãe dele. Quando a mãe dele morreu, ele ficou muito abalado e basicamente ele passou aquela admiração que ele tinha pela mãe para Babe, né? Ele tinha a imagem de perfeição. Quando aquela deusa perfeita para ele começou a ignorar ele simplesmente começou a entrar em parafuso e começou uma destruição interior muito grande. Jim começa a falar pra ele que, cara, que aquela era a grande oportunidade dele expor essa sociedade. Sua guilhotina que decapitou Maria Antonieta, esta é a sua revolta de escravos. É a sua sagração da primavera inaugurando um novo mundo. Sua bomba de Oppenheimer, seu Shiva destruidor de mundos. Aquele livro do Truman poderia ser uma grande arma para destruir basicamente aquela sociedade, ou aquela imagem que elas tentavam passar, porque elas passavam imagens de mulheres perfeitas, mulheres intocáveis, sabe? Mulheres de porcelana, engessadas, completamente inacessíveis, né? E eram mulheres egocêntricas, eram mulheres preconceituosas, eram mulheres individualistas, onde elas
não conseguiam lidar com os próprios problemas e basicamente ignoravam e fingiam que nada estava acontecendo, para que outras pessoas achassem que nada estava acontecendo. Basicamente, quando a Baby contraiu o câncer, isso é explorado na série também, a Baby, ela continua agindo como se nada tivesse acontecendo, ela se recusa a fazer a quimioterapia para não perder os cabelos, para não perder os pelos do corpo e manter aquela imagem, sabe, de mulher perfeita, mulher do cabelo perfeito, né? Porque ela era conhecida por isso, por ter um cabelo sem um fio tá fora do lugar, né? Inclusive, ela foi inspiração para a personagem da Miranda Presley, de O Diabo Veste Prada. De cabelos brancos platinados, e ela foi uma das mulheres a implementarem isso, sabe? De deixar os cabelos naturais ficarem brancos, sem tingir. E ela usava uns cabelos armados, assim, perfeitos. E ela tinha essa imagem de perfeição, basicamente todas elas. A série fala que elas tinham uma repulsa muito grande a envelhecer. Elas não aceitavam envelhecer, elas não aceitavam ser mais velhas. E elas tinham que manter aquela imagem, sabe, de frescor pro resto da vida. Elas queriam. Então, basicamente, elas incentivavam outras pessoas a fazerem cirurgias plásticas. Por exemplo, tem um momento ali da série onde a Lee Hadswell, pra quem não sabe, Lee Hadswell era a irmã mais nova da Jacqueline Kennedy. Ela basicamente vai falando pro Truman, você tá acabado, você tá gordo, entendeu? Tipo, incentivando ele a fazer cirurgias plásticas, e ele acaba falando que ele era incentivado a essas coisas porque elas faziam, sabe, ele se sentir mal, não só ele, mas como pessoas em volta se sentir mal, para que elas fizessem também cirurgias plásticas, para que eles também quisessem alcançar esses padrões de beleza inalcançável, né? Desde aquela época é uma coisa que não mudou e provavelmente nunca vai mudar. O padrão da perfeição, de sempre estar jovem, sempre estar completamente esticado, sem rugas, sem sinais de envelhecimento, sabe? Ele dá exemplo também sobre as questões maternas delas. Fala assim, que os cisnes são conhecidos como seres que, tipo, basicamente são ótimas mães, sabe? São ótimos criadores de filhotes. O Truman fala que elas eram péssimas, né? A maioria delas cuidavam, acho que tinham filhos, né? Cuidavam basicamente muito mal dos filhos. A Baby, por exemplo, ela não tinha um amor de fato pelos filhos, porque ela não suportava a bagunça, ela não suportava coisas que ela não poderia controlar, e uma criança é basicamente incontrolável, ainda mais quando é muito novo, né? Uma coisa que é bagunceira, uma coisa sem domínio, e ela não suportava esse fato. Outra coisa também seria sobre a Cissy, né? Que apesar de ser uma das mais próximas do Truman, até quase no final, ele fala que ela, tipo, tinha muito pouco contato com os filhos, que o máximo de contato que ela tinha quando ela caçava a raposa com os filhos, né? Onde a governanta via mais os filhos do que ela. E ela basicamente se negava a dizer que isso era verdade, porque ela caçava com os filhos, então estava ótimo, então ela via os filhos o suficiente. Sobre a Lee ainda, ela meio que foi trabalhar com design de interiores, porque era uma coisa que ela achava que gostava, que ela queria, sendo que quando ela passa a ser controlada, né, quando ela passa a ser mandada como uma pessoa que tá ali prestando um serviço, ela fica, tipo, completamente desconcertada, sabe? Porque ela tá acostumada a dar ordens, ela tá acostumada a fazer e montar e ser do jeito dela, mas como ela tá sendo contratada por uma outra pessoa para fazer arrumação, sabe, para fazer o design daquela casa, nossa, ela fica, tipo, completamente transtornada com a mulher dando ordens nela, e ela fica, tipo, fazendo umas caras e bocas, assim, bem específicas. Você fica, tipo assim, porra, mano, como assim? Você tá prestando um serviço, né? Você tem que fazer o que o cliente quer, não o que você quer. E é, tipo, uma coisa muito absurda, sabe? Onde elas não conseguiam se colocar no lugar de humildade, sabe? Tipo assim, porra, eu tô prestando um serviço pra você, eu tenho que fazer o que você quer, sabe? Eu tenho que me adaptar ao cliente. Não, as pessoas tinham que se adaptar aos gostos dela. A Baby, por exemplo, ela organizava as festas e tudo tinha que acontecer da forma que ela queria. Tudo tinha que ser da forma que ela achava correta, da forma que ela achava glamouroso, porque ela ditava regras naquela época, sabe? Ainda mais que ela foi uma das, se eu não me engano, não lembro se ela foi editora da Vogue, uma parada assim. Ela foi, tipo, uma das fodonas da... Ela, tipo, a Anna Wintour hoje, a Baby, ela foi da Vogue. Basicamente, o que ela dizia era lei, né? Hoje em dia, os lencinhos amarrados na bolsa, né? Por mais que os créditos não sejam dela, mas dizem que ela ditou essa regra. E o 6º episódio, com o título de Chapéu, Luvas e Homossexuais Afetados,
O Truman, ele, após receber essa porrada do Baldwin, ele começa a refletir, sabe? Fica num ar, assim, uma parada meio tipo, será que é real? Será que não é real? Porque, basicamente, o episódio, ele inicia de uma forma e ele termina exatamente da mesma forma, com a mesma cena que inicia. Então fica no ar aquela parada, tipo, será que aquilo ali realmente aconteceu? Ou é só uma coisa que o Truman tá sonhando e tá passando pela cabeça dele? Mas nesse episódio específico, Truman, ele tá conversando com seu ex-companheiro, grande amigo, de longa data, né? Porque eles mantêm, tipo, uma relação de amizade, apesar de não serem mais um casal. Então, ele conversa ali com o Jack Dunphy sobre como ele se vê depois que ele descobre que uma dessas mulheres, que no caso seria a Lee, que é a considerada mais selvagem das cisnes, ela chama ele e um outro cara que estão meio que numa briga, sabe? Um processo ali. Ela chama eles de 2 viados afetados, onde, não teria importância pra ela. E nem deveria ter pra ninguém. E aquilo, assim, pega o Truman de uma forma muito baixa, sabe? Ele não esperava esse tipo de comentário e esse tipo de fala, sabe? Vindo de uma mulheres consideradas, assim, classudas e tudo mais. Mas ele consegue enxergar, a partir dali, a inferioridade dele pra elas. Já que depois do lançamento desse texto dele, da publicação desse texto dele pela revista, depois dessa mudança de atitude delas com ele, ele viu que, pra elas ele não tem mais nenhum valor. Nem mesmo pra ser ajudado em questões de processo, nem pra ser ajudado em questões de nada. Então ele reflete, o fato de homossexuais serem apenas acessórios, sabe? Cachorrinhos para essas mulheres. Eu acho que é generalizado, Jack. É um desdém. E nós apenas convivemos com eles zumbindo assim ao fundo. Os homens gays sempre tiveram esse tipo de amigas que têm seus casamentos áridos, esquisitos e seus casinhos. E nós somos uma espécie assim de cachorrinhos para eles. O aconchego quando precisam de algo fofo para abraçar. Mas se rosnarmos ou mostrarmos os dentes, nós somos mandados pro canil. Sim. E é uma coisa que, querendo ou não, é muito atual. Porque é o mais comum de você ver, sabe? Homossexuais numa roda muito grande de mulheres, onde eles são, na maioria das vezes, inferiorizados. Mas não é dito de uma forma, bem específica. Mas é como se fosse considerado o mascote do grupo, sabe? Como se ele fosse considerado um pet realmente para elas. Onde elas mandam e desmandam, e se mostrar os dentes, como o Truman fala, você é basicamente excluído, assassinado, se demole, sabe? Você é cortado daquela roda. E é o que acontece em muitos casos, sabe? E é uma coisa, comum de você ver basicamente na sociedade de hoje em dia. Apesar de terem muitas rodas, muitas comunidades, muitos grupos de pessoas que são LGBTs e andam juntos, mas ainda existem aquelas pessoas que são gays ou lésbicas que andam com grupos específicos onde eles são a minoria e onde eles são colocados naquele lugar de nossa, você é a cota daqui. Numa das conversas com o Baldwin, o Truman, ele coloca isso de uma forma bem específica. Como, por exemplo, ele era convidado para as festas, o Truman era, e o Jack não era. Na época que eles eram casados ainda, né? Que eles eram um casal. O Jack não era, porque, o Truman era a cota daquele grupo, sabe? Não poderia ter outro gay ali naquela roda. Ali já era uma quantidade aceitável, porque mais de um, ou um casal ali no meio daquelas pessoas brancas e privilegiadas e ricas, seria uma ofensa muito grande. Por mais que eles não fizessem nada, não falassem nada, ou não conversassem, mas ter 2 ali no meio deles já era um auge, né? Muito mal tinha aquele ali, o tocador de piano, ou aquela pessoa que estava se apresentando que fosse, né? Mas ali na mesa, para comer junto com eles, um era o suficiente, mais de um já era considerado absurdo. E isso é uma coisa bem específica na série, é uma coisa que é colocada, assim, quando o Truman ele fala, é ilustrado isso, para que você veja e, tenha essa sensação de, caralho, que bagulho bizarro, né? E é uma coisa que eu pensei que, isso acontece até hoje, né? Você, às vezes, você é colocado numa roda onde você tá ali sozinho, né? E querendo ou não, você tem que meio que se adaptar àqueles tipos de pessoas, né? E quando você não se adapta àquelas pessoas, você é vista de uma forma meio estranha, né? Por mais que você possa ser aceito, podem dizer que você está sendo aceito,
mas você não se sente completamente aceito até você se moldar àquela forma. E às vezes não é nem uma coisa que você faz com intenção. É uma coisa, às vezes, sem intenção, sabe? É só pelo fato de você fazer parte daquilo ali e não ser considerada aquela pessoa estranha, sabe? Naquele meio. Então, você vai se adaptando, você vai gostando das mesmas coisas, ou fingindo gostar das mesmas coisas. E é bizarro, né? É bizarro. Eu parei pra pensar nisso porque, basicamente, já me coloquei muito nesse lugar, né? Me coloco nesse lugar até hoje, em algumas rodas e em alguns lugares, sabe? Hoje em dia eu não me importo muito de, tipo, querer fazer parte daquelas coisas. Basicamente só faço parte das rodas onde eu realmente sei que o meu jeito de ser vai ser aceito, ou o meu jeito de falar, ou de agir, ou de me comportar, ou de pensar, ou de expressar o que eu tenho que expressar, não vai ser visto de uma forma estranha, sabe? Não vai ser visto de uma forma meio, sei lá, repugnante, ou sei lá. Essa série, ela me fez refletir sobre essas posições, sabe? Onde essas mulheres, elas dominam pessoas de uma forma... É tipo assim, o famoso chaveirinho, sabe? O gay chaveirinho, que aquela mulher, ela sempre tem ali, né? Sabe aquele... Um negócio que as pessoas falam muito hoje em dia seria da mulher Mowgli, que é aquela mulher que anda no meio dos gays e age como os gays. Sendo que existem muitos gays Mowgli, sabe? Que é aquele gay que anda no meio dos héteros e começa a agir como eles para poder fazer parte de alguma coisa, ou não se sentir completamente excluído. E essa série, ela me trouxe essa reflexão. E quando você assistir, provavelmente você pode ter essa reflexão, ou ter uma outro tipo de reflexão, porque cada pessoa, ela pensa de uma forma conforme sua vivência, sabe? Então, tipo, às vezes você pode ver e não enxergar nada do que eu enxerguei, né? Tem um pensamento diferente. As séries do Ryan Murphy, atualmente, elas sempre têm esse apelo e essa crítica social, de modo geral, tanto contra apenas sobre gays ou a LGBTQIAPN+, de modo geral. Pose é um grande exemplo disso, onde ele fala sobre mulheres trans, né, e mulheres cis, num diálogo, tipo, maravilhoso, onde a Electra, que é uma personagem trans, basicamente esculacha as mulheres por elas acharem que as trans que estão ali na mesa, né, elas não têm o direito de estarem ali. Elas estão falando muito alto e estão incomodando elas, sabe? E é basicamente esse pequeno pedaço ali de Pose, ele é muito refletido nessa fala do Truman em Field, sabe? Onde essas mulheres de classe média ou classe alta se consideram, tipo, completamente maiores ou discriminam pessoas ou pela identidade de gênero ou basicamente pela raça delas mesmo. Que além delas serem mulheres trans, elas são mulheres negras e latinas que estavam ali naquele lugar, onde só tinham mulheres brancas e louras e privilegiadas. Cara, não tem como você não pensar de uma forma social, uma forma crítica ou uma forma intelectual quando você assiste qualquer tipo de produção do Ryan Murphy. É por isso que eu considero ele como um dos maiores produtores de séries atualmente, mesmo quando ele faz séries, tipo, basicamente, que parecem ser muito bestas, mas são séries com conteúdo, sabe, reflexivo muito grande, onde você para pensar de uma forma social, uma forma ampla e construir uma linha de raciocínio e pensamento intelectual a partir dali, entende? Então, quando você pega uma série do Ryan Murphy e pega pra ver achando que vai ser baboseira, não é. Até mesmo American Horror Story sempre tem uma crítica social envolvendo, sabe? Por mais bizarra que for, por mais estranha, por mais freak que for, sempre tem alguma mensagem a passar. E assistam Field, assistam tanto a primeira temporada como a segunda temporada. Como eu disse, a primeira temporada é mais sobre fofoca mesmo, e a segunda também é sobre fofoca. Porém, ela tem essa mensagem, sabe? Ela tem essa pegada de trazer pra você uma conscientização sobre coisas, sobre pensamentos e sobre as pessoas também, né? Sobre a forma de você tratar pessoas, que é muito sobre isso, sabe? Onde o Truman, ele ficou basicamente destruído, né? E a forma como trataram ele, pelo fato dele expor a verdade sobre essas pessoas, ele estava totalmente certo? Não, né? Porque ele expôs a vida de pessoas. Mas foi uma forma dele de criticar essa sociedade, de criticar essa vivência, e ele foi completamente condenado, massacrado e moído por isso, sabe? Então, tipo assim, o livro que ele ia lançar ia ser, tipo assim, o grande marco dele, sabe? Ia ser o grande... Não sei, poderia ser a grande virada. Mas o livro, ele é inacabado, ele é um livro póstumo,
Provavelmente ele foi mexido, foi editado, muitas partes podem ter sido excluídas, né, para poder preservar essas pessoas, né, porque com a morte dele, muita gente deve ter tido domínio sobre aquilo ali, porque, tipo, virou uma grande bola de neve, era um grande mistério sobre onde estava o manuscrito dele, né, e quando acharam e publicaram o livro, provavelmente não foi o livro completo, né, já que ele veio com partes que não contavam o que ele prometia na época, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado das 2 partes de Feud. É uma série incrível que está disponível no Disney Plus. O que eu não tenho falado no final dos vídeos é compartilha e avalia bem o meu podcast, né? Se você tem pessoas que você acha que vai gostar do conteúdo que eu tô criando aqui, compartilha com elas. Provavelmente elas vão gostar, ou então só de ver minha cara linda também pode ser, galera, já que eu tô fazendo agora em vídeo, tá bom? Um beijo e até o próximo episódio.